vamos iniciar nossa primeira aula do curso técnico em automação industrial. A disciplina será Sistemas Microprocessados. Eu sou o professor Daniel Ferreira da Ponte, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Nesta aula, vamos tratar um pouco da história dos computadores, a arquitetura von Neumann, microprocessadores e microcomputadores, elementos básicos de um microprocessador, as instruções do processador, busca, decodificação e execução de uma instrução, a representação da instrução, linguagens de programação e arquitetura Harvard, arquitetura CISC e RISC e computadores A. Um pouco da história dos computadores remonta à necessidade antiga da humanidade em calcular, em contar. Logo no início, os primitivos já contavam utilizando nós, dedos, gravetos, pedras. E ao longo do tempo, a tecnologia foi se apresentando e apresentando novas modalidades de realizar cálculos. A tecnologia surge com a criação do ábaco, uma das máquinas que se utilizava para fazer cálculos na antiga Mesopotâmia. Essas máquinas foram evoluindo com o tempo, principalmente com o advento da mecânica, com engrenagens, surgindo máquinas mecânicas como a Pascualina, máquina de calcular de Leibniz, a máquina de Babbage. Estas, basicamente, foram máquinas puramente mecânicas. Com o tempo surge o que chamamos hoje a primeira geração dos computadores, que eram baseadas em válvulas e relés. Essa primeira geração é marcada pelo computador ENIAC, um computador que tinha operações, realizava operações em decimais e era baseado em válvulas e relés. A segunda geração de computadores vem com o advento dos transistores. Em 1947, surgindo os primeiros componentes discretos, e isso motivando a criação de pequenas máquinas de calcular, computadores que pudessem estar respondendo a essa nova tecnologia. Bom, os transistores, como componentes discretos, tinham certa dificuldade na construção destes equipamentos, porque além de serem discretos, eles atrasavam muito o sinal de transmissão da informação, dificultava criar um processamento mais rápido, gerava aquecimento e outras características que dificultavam o avanço das máquinas apenas usando sistemas discretos, os transistores. Embora isso, muitas máquinas foram desenvolvidas usando os transistores na segunda geração de computadores. A terceira geração é marcada com a era da microeletrônica e os circuitos integrados. Com isso foi possível, em um único chip, integrar um conjunto de funções de um processador, portas lógicas e contadores, registradores, passavam a poder ser integrados em um único chip. Essa integração, ela evoluiu e com o tempo houve um aumento dessa capacidade de inserir em um só chip mais e mais transistores. Essa capacidade de aumento de transistores culminou com o aumento e a melhoria do desempenho dos computadores que temos atualmente. Essa é caracterizada a quarta geração dos computadores. Com o tempo, os computadores evoluíram e hoje nós temos computadores cada vez mais capazes e com melhor desempenho de realizar o processamento de informação. Bom, o desenvolvimento dos computadores aconteceu basicamente graças ao avanço dos projetos da arquitetura dos computadores, com destaque a arquitetura de von Neumann, que propôs a ideia do programa armazenado. Von Neumann, na sua arquitetura, ele fazia uma proposta que o computador deveria ter uma memória principal que armazenaria dados e instruções.
Ele deveria também ter uma unidade lógica aritmética capaz de operar sobre dados binários. E também uma unidade de controle que interpreta as instruções na memória e faz que sejam executadas. Bem como também uma unidade de entrada e saída operada pela unidade de controle. A diferença básica da arquitetura de von Neumann em relação à arquitetura anterior do ENIAC é principalmente porque o ENIAC, um computador da geração anterior, utilizava operações decimais. A arquitetura de von Neumann tinha a proposta de usar o sistema de numerações binários. A outra questão mais importante é a forma como o programa era armazenado. O programa armazenado no computador ENIAC era baseado em conexões, chaves e cabos. Von Neumann propôs que o programa armazenado deveria ser feito em uma memória e, dessa forma, a execução dele seria mais rápida. Com o tempo, com a evolução dos processadores, em 1901, a Intel desenvolveu o seu 4004, o primeiro chip a conter em si todos os componentes de um computador. E nascia assim o microprocessador. O microprocessador, até então, era um conjunto separado de partes que deveriam interagir no circuito. Não havia um chip único para que desempenhasse a função do processador. A partir de então, com o 404, possibilitou que um melhor desempenho dos processadores e surgindo assim a ideia de que o processador seria um circuito integrado digital. E dentro desse processador, que a gente chama de unidade central de processamento, ou CPU, deveria realizar operações lógicas e aritméticas, movimentação de dados, decodificação e execução da instrução. Essas instruções e dados representados por zeros e uns e armazenados na memória. Essa é a ideia do processador, ou microprocessador, ou CPU, uma unidade capaz de fazer todas essas operações e movimentações de dados. Bem, um computador, ele é feito de quê? De uma CPU, memória e interface de entrada e saída. Então, a união de uma CPU, interface de entrada e saída e memória, você tem um computador. E, ligado ao computador, nós teremos quem? Os periféricos. Os periféricos como o mouse, impressora, o teclado e outros dispositivos que podem ser conectados a um computador. Bom, o computador, como eu falei, ele deve ter uma memória principal, uma CPU, uma unidade central de processamento e uma interface de entrada e saída. Ligando todo esse sistema, ele é interligado por um sistema de barramento. Bem, dos elementos do computador, a CPU ela é um elemento muito importante, pois ela desempenha as funções fundamentais do computador. E a CPU, internamente, ela é formada por registradores, uma unidade lógica aritmética e uma unidade de controle. Todos esses circuitos são interligados internamente por um barramento interno. Bom, vamos falar da unidade de controle. A unidade de controle, para que ela possa operar, ela depende de quem? De um registrador de instrução, de um decodificador, cujo sinal chega até a unidade de controle. As linhas de controle que saem da unidade de controle, ele atinge a parte externa ao processador e também a parte interna do processador, certo? Na parte externa ao processador, ela é usada para realizar a troca de dados com a memória e módulos de entrada e saída. A linha de controle internas ao processador tem responsabilidade de mover os dados entre os registradores, realizar operações na unidade lógica aritmética e regular outras operações internas do processador. Bom, a unidade de controle, ela precisa do decodificador de instrução. O decodificador de instrução é um circuito capaz de interpretar o conjunto de instruções do computador. O circuito que gera sinais necessários para a execução da instrução. Então, toda a instrução ela precisa ser decodificada e essa decodificação, essa informação é enviada como entrada para a unidade de controle. E a unidade de controle, por outro lado, gera os sinais de controle que gerencia todo o funcionamento de uma CPU.
A unidade de controle, ela recebe informações de flags. Flags são informações provenientes da unidade lógica aritmética. Recebe também os sinais de temporização, porque a unidade de controle, ela precisa de ser temporizada. Ela acontece, os eventos, a partir dos sinais de clock. Então, a unidade de controle, ela tem uma unidade, como entrada, a unidade de temporização. E o temporizador, por outro lado, também recebe um clock. Então, é muito importante o clock no processador, pois ele é que define a velocidade com que as instruções vão ser executadas, né? Bem, como eu falei, a unidade de controle é responsável pelo processamento das instruções decodificadas. Essa unidade gera temporização e sinais de controle para sincronizar a execução das instruções. A unidade lógica, que é outro elemento da CPU, é o principal elemento de processamento do computador. Ela é gerenciada pela unidade de controle, como nós vimos anteriormente, né? Se você olhar a figura, você vê dos sinais de controle chegando à unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética também recebe informações dos registradores internos da CPU e o resultado das operações são enviados para os registradores, né? E também para os flags, pois os flags eles sinalizam os estados das operações realizadas internamente à ULA, a unidade lógica aritmética. Bom, como eu falei, os registradores, ele desempenha um importante papel, né? E toda a CPU contém um conjunto de registradores internos, né? Onde ele manipula todos os dados que serão processados. Dados e endereços na memória são armazenados temporariamente nesses registradores para serem manipulados posteriormente. Existem registradores de propósito geral, usados pela unidade lógica aritmética, para fazer operações lógicas e aritméticas, evidentemente, e registradores de propósito específico, como, por exemplo, um program counter, que é um registrador que aponta para a memória, o registrador de pilha, que acessa a porção da memória onde se grava os dados na pilha. Bom, interligando todas essas partes, nós temos o barramento. O barramento faz a ponte, faz a ligação da CPU com a memória e com a unidade de entrada e saída. Bem, falando em memória, temos que lembrar do barramento de endereço. A memória ela precisa de um endereço para ser acessada, tá? A memória, o barramento de endereço é uma via de mão única, em que o processador envia o código de endereço de uma memória ou um dispositivo de entrada e saída. Bom, como eu disse, o barramento de endereço ele é utilizado para trafegar endereços, e os endereços podem ser endereços de memória ou endereços de registradores, porque os registradores também são acessados por meio de endereços. Bom, como eu disse, esses endereços eles são codificados, então existe a memória de um barramento de endereço, existe uma faixa de endereçamento no qual trafegam por esse barramento. O tamanho do barramento especifica o número de vias do barramento. Por exemplo, um barramento de 16 bits possui 16 vias e pode acessar até 65.536 posições de memória. Bom, como eu falei, o barramento de endereço ele é muito importante para o acesso à memória e registradores. O barramento de dados é também muito importante, pois a memória precisa de disponibilizar para o processador dados, e esses dados devem trafegar pelo barramento de dados. O endereço chega à memória pelo barramento de endereços e os dados chegam à CPU pelo barramento de dados. O barramento de dados é uma via de mão dupla, ou seja, né, a memória pode enviar e receber dados, né, que estão armazenados nos endereços especificados, no qual dados ou códigos de instruções são transferidos para o processador ou o resultado de cálculo de operações são transferidos para fora do processador. Ou seja, o barramento de dados ele trafega dados vindo da memória para o processador e do processador para a memória. Os primeiros barramentos de dados eram barramentos de 8 bits, né, e possuíam 8 vias. Bom, o outro barramento também muito importante é o barramento de controle. O
O barramento de controle é uma via usada pelo processador para gerenciar suas operações do processador, para gerenciar as operações no processador e fora dele, tá? Onde o barramento de controle realiza a comunicação com dispositivos externos, insere estados de espera em dispositivos mais lentos. Bom, o barramento de controle é fundamental para que as operações de leitura e escrita sejam realizadas, pois sem um controle não tem como a memória saber que operação ela deve realizar. Na figura ao lado, podemos identificar algumas memórias e os seus respectivos barramentos e a quantidade do número de bits que esses barramentos, por onde esse barramento trafega. Cada barramento trafega 16, 15 bits, 8 bits, né? Vai depender do tamanho do barramento. Todo processador, para que ele funcione, ele precisa de ter instruções, pois as instruções são os códigos que são criados pelo fabricante do processador para possibilitar que eu mesmo possa ser programado, ou seja, possa realizar o processamento de dados, operações lógicas e aritméticas. E assim cumprir a função a que se destina, pois um processador deve realizar operações, por exemplo, uma calculadora precisa realizar operações aritméticas de soma e subtração. Para isso ela tem que ter um conjunto de instruções que possa fazer e realizar essas operações de lógicas e aritméticas. Bem, o projeto de instrução de um processador, né, ele é muito importante quando um desenvolvedor pensa em construir um processador. Por exemplo, o que deve ter no projeto do conjunto de instruções? Deve ter todo o repertório de operações. O processador tem um conjunto de instruções e o que essas operações irão executar? Então, tem que ser previamente definido. O projeto do conjunto de instruções também prevê os tipos de dados que irão trafegar por esse processador, né? Se são números, endereços, caracteres, dados lógicos, né? Todas essas informações têm que estar bem claras. O formato das instruções. As instruções podem ter 16, 32, 64 bits. Bom, além do número de bits, as partes. Cada instrução vai ter uma parte dela vai ser o opcode, outra parte dela será a origem e o destino dos operandos. E outras informações que também devem ter na instrução. Então, o formato da instrução é muito importante. Outro aspecto importante no projeto conjunto de instrução são os registradores. O número de registradores que pode ser acessado pelas instruções e o uso e como será o uso desses registradores. E por fim, o endereçamento, que é o mecanismo de acesso ao operando da memória e registrador. Existem vários modos de endereçamento, imediato, indireto e registradores, e fazem parte do projeto do conjunto de instruções. Bom, que tipo de operações o processador executa? Bom, basicamente são 6 operações. Transferência de dados, com instruções move, store, load, operações aritméticas, ADD, sub, operações lógicas, AND, OR, NOT, comparação, operações de transferência de dados, jump, return, operações de entrada e saída, input, output, e conversão, operações de manipulação de bits. Bom, as instruções precisam ser armazenadas na memória para que elas possam ser executadas. Mas, após o armazenamento do programa na memória, ele precisa de passar por um ciclo de busca, de decodificação e execução da instrução. Esses 3 partes, eles afetam muito o desempenho do processador e por isso devem ser bem entendidos, pois temos, inicialmente, o ciclo de busca, onde a instrução é transferida da memória para o registrador de instrução, a decodificação, onde a instrução no registrador é decodificada, e a instrução e a execução, que é quando a instrução cumpre sua função, qual ela foi projetada. Seria o terceiro passo do processo. Bom, busca, decodificação e execução. Bom, no sentido de otimizar esse processo, houve um desenvolvimento de uma tecnologia chamada de pipeline. O pipeline veio como uma forma de tentar
fazer com que o processador consiga executar o máximo número de instruções em o menor tempo possível. A ideia do pipeline é a seguinte: inicialmente você faz uma busca da instrução. No primeiro pulso de clock, nessa imagem à esquerda, você tem busca. Depois, o processador faz a decodificação. Ao mesmo tempo que ele faz a decodificação de uma instrução, ele faz a busca de uma outra instrução. E no terceiro passo, ele executa a primeira instrução, decodifica a instrução que foi buscada no passo 2 e busca uma nova instrução. Com isso, ele torna o processamento mais rápido. Na figura à direita, você tem um conjunto de instruções, né? ADD, SUB, O, AND, OR. E elas precisam de ser executadas. Então, se você acompanhar o passo aí, primeiro, à mais esquerda, você tem o B, a instrução B é buscada, depois ela é decodificada, e no início em 1, na posição 1, ela é executada. Bom, posteriormente tem a SUB. Quando a ADD está sendo executada, ou decodificada, a SUB está sendo buscada. Quando a ADD está sendo executada, a SUB está sendo decodificada e posteriormente ela é executada. Se você observar esses quadrinhos em vermelho, onde tem escrito E, você vê que de um quadro para outro eu necessito apenas de um pulso de clock para a execução de cada uma dessas instruções. Com isso, você consegue otimizar o sistema. Bom, as instruções para ser armazenadas no computador, elas precisam de ser armazenadas no formato digital, em zeros e uns. Esse formato a gente chama de linguagem de máquina, onde as instruções serão armazenadas na memória. Bom, a programação de linguagem de máquina é uma programação que se torna muito difícil para o programador e gasta muito tempo. Então, para resolver o problema, os desenvolvedores da área de arquitetura de computadores propuseram que houvesse uma linguagem de montagem, chamada linguagem assembly, que pudesse facilitar o processo de desenvolvimento dos programas que seriam armazenados nas memórias. Bom, essa linguagem de montagem, né, usa instruções mnemônicos em inglês, onde esses mnemônicos precisam de ser convertidos em uma linguagem de máquina. Bom, então ele passa por um programa chamado montador ou assembly, que é capaz de pegar uma instrução em linguagem assembly e converter essa instrução em linguagem de máquina. Então isso, a instrução em linguagem assembly, ela facilita a programação. Porém, mesmo assim, a linguagem assembly ainda é considerada uma linguagem de baixo nível, pois ela está muito próximo da linguagem de máquina, né? E é uma linguagem que facilita, do ponto de vista de programação, de tempo de execução do processador. Tá? Se você verificar os níveis de linguagem, né, linguagens de alto nível, linguagem de baixo nível, você vê que a linguagem assembly e a linguagem de máquina são linguagens de baixo nível, tá? Onde possui todas essas características que eu falei anteriormente. Por outro lado, existe a linguagem de alto nível, que é um código mais próximo da linguagem humana e que tem maior portabilidade, né, nas máquinas e processadores, né? Bom, acontece que uma linguagem de alto nível, ela precisa ser codificada em linguagem de máquina. Ela precisa ser armazenada na memória. Então, para isso, ela tem que se dispor de um compilador capaz de fazer todo esse processo de compilagem, né? Transformar essa linguagem de alto nível em uma linguagem de máquina. Essa linguagem de máquina é armazenada na memória,
e que representa as instruções que o processador irá executar. Bom, um código-fonte em C++, por exemplo, é uma linguagem de alto nível, que pode ser programada por pode ser usada em diversos compiladores. Compilador 1 e compilador 2 podem ser programados em C. Agora, esses compiladores, o compilador 1 e o compilador 2, precisa fazer a compilação desse código C para que o seu processador possa entender, né, o que o programador que programou em código fonte C++ quis que o computador realizasse. Né? Então, a linguagem de alto nível, no caso, a linguagem C++, ela tem uma linguagem que pode ser independente da máquina, tá? Bom, existem algumas vantagens da linguagem de alto nível, pois ela é mais fácil de programar e ela, como eu falei, de corrigir os erros, independente da máquina, e também são instruções geralmente representadas em inglês. A programação em linguagem de baixo nível, por outro lado, ela requer menos memória, ela é mais eficiente, depende da máquina, evidentemente, pois ela depende do conhecimento das instruções. Ela geralmente é feita em pequenas aplicações. E seu código geralmente as suas instruções são em inglês também. Bom, nós falamos um pouco da evolução do computador, nós temos a arquitetura Harvard. Né? Além do pipeline, que trouxe um aumento da velocidade da execução de um programa, a arquitetura Harvard também possibilitou um ganho, né, quanto à execução, né, de instruções. Pois nessa arquitetura nós temos duas memórias, uma memória de programa e uma memória de dados. Diferentemente da arquitetura de von Neumann, em que o programa e os dados estavam na mesma memória, na arquitetura Harvard, o programa estará armazenado em uma memória e os dados em outra memória. E isso aumenta o desempenho dos processadores e faz com que, enquanto a CPU está buscando uma instrução na memória de programa, ela também pode estar buscando dados na memória de dados sem que haja uma interferência nos barramentos. E isso torna o computador, o processamento bem mais rápido. Bom, outro aspecto importante na arquitetura dos computadores é quanto às instruções, o conjunto de instruções. Existem computadores que trabalham com o conjunto de instruções chamado CISC e outros que trabalham com o conjunto de instruções denominado RISC. O conjunto CISC representa aqueles computadores que trabalham com um conjunto complexo de instruções, quer dizer, uma grande quantidade de instruções. Né? Essa é uma linha de processadores capaz de executar centenas de instruções complexas, diferentes, sendo assim extremamente versáteis. Né? Por exemplo, temos os 386, o 486 e todos os outros processadores da Intel que vieram na sequência. O que levou a esses computadores se tornarem com um conjunto tão complexo de instruções? Foi justamente a evolução da arquitetura e da organização dos computadores. Ela culminou, acabou contribuindo para aumentar a complexidade do processador, pois mais instruções eram necessárias, mais modos de endereçamento e mais registradores especializados eram necessários para que os computadores fossem capazes de responder à demanda, né, do mercado. Bom, esses computadores, eles tinham como característica, né, compiladores mais simples e melhor desempenho, certo? Porém, a complexidade da arquitetura CISC favoreceu ao desenvolvimento dos processadores RISC. Havia pesquisas em universidades buscando uma arquitetura de computadores capazes de realizar o mesmo programa, ou a mesma função que um computador CISC, mas com o menor número de instrução. Então, essa busca
para a construção desse computador RISC, até por muito tempo esteve nos níveis universitários, né? De forma com que esse conjunto reduzido de instruções, que era denominado RISC, que é Reduced Instruction Set Computer, né, deveria fazer parte, né, de uma linha de processadores com um conjunto simples e pequeno de instruções que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas. Bom, esse conjunto de instruções reduzidos, essa menor complexidade do decodificador de instrução e essa maior eficiência do pipeline era o sonho, o objetivo dos que acreditavam que o RISC poderia ser uma boa solução, né, para aumentar o desempenho dos computadores. Bom, para entender um pouco um comparativo entre o CISC e o RISC, vamos para uma questão da década de 80, que perguntava qual é o melhor modelo do microprocessador, RISC versus o CISC. Bom, um computador RISC, que tem um conjunto reduzido de instruções, por exemplo, o PIC RISC possui de 33 a 35 instruções. Por outro lado, um computador CISC, que possui um conjunto complexo de instruções, possui, por exemplo, o 8051, 256 instruções. Bem, uma quantidade bem superior. Mas quais são as consequências disso? Aqui à direita você vê que os computadores CISC precisam de ter um processador bem mais complexo para poder executar esse conjunto de instruções, pois o CISC possui um conjunto muito grande de instruções, e isso torna o processador e o decodificador de instruções, juntamente com o controlador, a unidade de controle, complexa. Por outro lado, o compilador dos computadores CISC era mais simples, né? Isso, evidentemente, que favorecia a época em que era difícil construir ou ter disponibilizado compiladores mais complexos, mais pesados, pois na época nós não tínhamos muita capacidade até então de realizar o processamento que temos hoje, na década de 80. Por outro lado, os computadores RISC, a maior complexidade estava justamente no compilador, pois o processador era bem mais simples, pois o número de instruções reduzido favorecia, né, o desenvolvimento de circuitos de decodificação e de controle mais simplificados. E esta era a grande, né, questão da década de 80, qual seria o melhor computador a ser adotado. Contudo, o computador CISC continuava, né, em evidência, tá? Era realmente a arquitetura da época. Bom, com isso, uma empresa denominada Acorn, ela lançou uma reportagem no jornal em que falava o seguinte: Acorn RISC Technology. Desde que você está familiarizado com a teoria, que tal um pouco de prática? Ou seja, estava muito acostumado com as teorias CISC, computadores com conjunto complexo, mas até então não tinha muitos processadores, não tinha processador desenvolvido no mercado para mostrar a prática e a possibilidade de ver as vantagens do RISC. Então a empresa Acorn, ela investiu nesse projeto de desenvolvimento de computadores RISC. Tá? A Acorn, ela foi fundada em 78, né? Acorn Computers, por Herman e Chris, são os fundadores, são ingleses, e eles inicialmente, a empresa trabalhava com um lançamento de computadores, um deles foi o BBC Micro, né, que fez muito sucesso em 1981, sucesso de vendas, um computador muito útil, principalmente para jogos, para o jovem. Bom, Herman e Chris, eles apostaram e acreditavam que os computadores RISC poderiam ser máquinas muito eficientes. E em 1983 a 1985, eles fundam a Acorn RISC Machine, né? Acorn continua o nome anterior e agora eles estavam, né, implementando as máquinas RISC, né, no mercado. Em 85 surge a primeira versão comercial
Em 87, surge o primeiro processador RISC para um PC de baixo custo. Bem, os computadores estavam dando certo, as máquinas estavam funcionando, até então que uma grande empresa do mercado de computadores, a Apple, resolve entrar em contato com a Acorn, a ARM, que você pode ver que ela chamava-se já ARM, era Acorn RISC Machine, as primeiras letras iniciais é ARM, que já se chamava de ARM. Bom, a ARM desenvolvia processadores RISC, mas ainda para os computadores que eles estavam projetando. Então a Apple busca a Acorn RISC Machine e propõe uma parceria para desenvolver o processador para o computador deles, né? E aí, bom, eles acabam fazendo uma parceria e resolverem também mudar o nome da empresa. Então, em 1990, a empresa muda de nome e passa a ser Advanced RISC Machine. Continua com as siglas ARM, só que em vez de chamar Acorn, passou a ser chamada Advanced. Então, a ARM foi fundada em 1990, né, nesse contexto, né, de fazer uma parceria. Nessa mesma época, a ARM ela deixa de trabalhar na construção de computadores e passa para vender, né, projeto e propriedade intelectual. Ela passa a vender a ideia dos computadores ARM, passa a vender a arquitetura, né, e oferece, né, o desenvolvimento de propriedade intelectual, né. Então, elas começam a projetar computadores para um mundo digital e acreditavam nessa época que esses computadores seriam muito mais eficientes, muito mais velozes, muito mais que responderia muito melhor às demandas da época. Bom, a ARM hoje é uma empresa muito conhecida, uma empresa muito grande, fabrica microprocessadores e microcontroladores, né, família de microprocessadores e microcontroladores, baseada em RISC. Na verdade, ela não fabrica, ela apenas projeta, elas vendem a propriedade intelectual da empresa, tá? É uma empresa inglesa e hoje existem vários fabricantes que projetam, que usam essa arquitetura ARM em seus processadores, né? Por exemplo, aqui à direita tem a TI, que é a Texas Instruments, né? A Analog Device, a NXP, a STM, são empresas que, e outras, né? Até a própria Microchip e outras empresas que trabalham com microprocessadores e microcontroladores, de uma forma ou de outra, em certos produtos elas utilizam a arquitetura ARM em seus processadores. Esses processadores, ele possui código de alta densidade, né? Ele possui, são com processadores mais baratos, ele possui alto desempenho, são pequenos, possui grande quantidade de registradores para manipulação de dados. Isso melhora o desempenho dos processadores, possui um conjunto de instruções reduzida. A maioria das instruções são executadas em um ciclo de clock, possui instruções com tamanho fixo e instruções específicas para DSP, né, Digital Signal Process. Bem, a ARM é hoje uma das arquiteturas mais utilizadas para sistema embarcado. Sistemas esses que estão presentes em muitos equipamentos, né, da indústria, e diversas áreas do mercado. Bom, estamos finalizando essa aula. Aqui tem um conjunto de referências que vocês podem estar consultando para melhor compreender este conteúdo. Obrigado.